Olá, voltamos do nosso intervalo. Vamos dar continuidade, então, à nossa mesa 1. E para compor essa mesa, eu chamo o Douglas, a Rebeca, a Vanessa e a Aline Castilho, nossa querida convidada, mestranda da UF. Olá, boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Olá, voltamos do nosso intervalo. Vamos dar continuidade, então, à nossa mesa 1. E para compor essa mesa, eu chamo o Douglas. Ok, acho que deu um probleminha técnico aqui, não sei o que houve, mas ok, vamos começar então essa mesa. O primeiro a falar é o Douglas. Douglas, olá, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Douglas, sou integrante do grupo de pesquisa mediado pela professora Ana Faedrick, da UF, né, de autoria de literatura feminina. Também sou estudante da mesma universidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, também a professora Ana e a todo o grupo de estudo pelo trabalho muito carinhoso e afetivo com que a gente tem lidado nesses últimos tempos, principalmente pela atual conjuntura, né, que a gente está vivendo desse novo normal. Aos demais professores, ao Pedro e a todo mundo que está fazendo esse trabalho impecável e esse evento incrível. O meu grandíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compor essa mesa e também escutá-los. Desejo um bom webinar a todos. Diferente dos meus colegas, né, anteriores, eu não vou apresentar slide, vai ser mais um bate-papo mesmo, mais na fala. E, bom, a minha fala é sobre a narrativa do medo, em Júlia Lopes de Almeida, em uma leitura de Os Porcos, um dos contos que compõem a coletânea Ânsia Eterna, né, um livro da mesma escritora, é claro. E como alguns processos, principalmente estilísticos, se configuram nesse texto. Então, vou dar uma lapidada, né, caso alguém não conheça o conto, e vou fazendo as inferências de forma concomitante. Esse conto, então, Os Porcos, ele narra em terceira pessoa a história de uma cabocla chamada Umbelina, que quando aparece grávida após ser seduzida, é aterrorizada e assombrada pela promessa de extermínio daquele filho que carrega no ventre, cujas ameaças hediondamente advêm de seu próprio pai. A história, então, se inicia da seguinte maneira. Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras. Chamo a atenção no primeiro momento a este verbo. Apareceu, que nesse contexto é como se o narrador propusesse a gravidez como um ato quase individual, né? Como se para engravidar fosse necessário somente de um corpo feminino e onde, consequentemente, essa protagonista, essa personagem, a Umbelina, ela é posta como única e culpada dessa gravidez. E é na continuidade dessa mesma frase, né, que é denunciado o destino prometido pelo pai dessa protagonista, a Umbelina, a cabocla. Matar a fome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu sangue, a carne do seu neto. Embora essa ideia possa parecer absurda, Umbelina não se assustava, e por que não? Ela sabia que isso era um destino possível para o seu filho, desde que ela não intervisse, porque certa vez, andando pelo quintal de sua casa, ela encontrou um bracinho de uma criança em um aboboral, né, uma plantação de abóbora, e como eu disse, caso não intervisse, era um possível destino para esse filho dela. Porém, contudo, todavia, engana-se quem acredita que essa cabocla nutria algum sentimento pelo feto que ela carregava. Ela concordava que ele deveria morrer, mas de maneira menos degradante e menos cruel, como diz o narrador. Não é à toa que em determinado momento dessa progressão textual, a jovem decide como ela vai matar esse filho, e será na porta do pai dessa criança, como uma forma de vingança. E, aliás, para essa criança já não existiam muitas expectativas, né? De um lado, a gente tem um avô que promete a morte do próprio neto, e do outro a gente tem um pai que possivelmente vai rejeitar esse filho e, consequentemente, o avô paterno também. E o que importa dizer é quem é o pai dessa criança? É o filho do patrão. Então é aí que a gente se dá conta, nesse momento da narrativa, que Umbelina e toda a sua família provavelmente são escravos, né, possivelmente escravos, porque a gente está falando de um Brasil em termos de século XIX, e que a Umbelina possivelmente foi abusada. Então, assim, a gente tem uma narrativa, como eu disse, da conotação do verbo apareceu, né, há alguns minutos atrás, que desde o início ela culpabiliza a vítima. Então, se de um lado
a gente tem uma violência física e até emocional por parte do filho do patrão. Do outro, a gente tem uma violência familiar e do controle, de uma certa forma, também patriarcal, né? Do pai de Umbelina enquanto dono das vontades da cabocla. É uma discussão, sem dúvidas, recente e sem dúvidas atemporal, como as meninas levantaram muito bem, né? A Natália, a Camila, Mário, Rafael também. Então nós temos uma cabocla grávida, um avô que promete a morte de seu neto e um pai que possivelmente rejeitaria seu filho. E é então, em meio a alguns devaneios, onde o narrador descreve o ódio e o horror da jovem, que nós chegamos a um momento do que seria chamado de trabalho de parto. Quando a Umbelina, né, essa cabocla, ela percebe que ela vai parir, ela sai de casa, rumo a uma odisseia, a casa do pai dessa criança, né, que ela carrega, com alguns campos de distância que ficava, e onde cada passo dado é como uma vitória de Odisseu. Por isso, a referência. Tamanha dor que ela sentia, né, que o narrador, inclusive, descreve muito bem nesse trabalho de parto. Bem, o que acontece é que as dores e as extenuações providas das contrações fizeram Umbelina sentir-se, obviamente, cada vez pior, e quanto mais ela caminhava, mais o tempo passava, mais debilitava a cabocla ficava. O cansaço e a brutalidade que fizeram ela cair no chão, no entanto, demorou e muito a vencê-la, já que ela, com tanto sacrifício, chegou próximo à casa desse pai da criança, né, do filho do patrão, a ponto de conseguir contemplá-la. Porém, foi em meio a um pasto, né, próximo a essa residência, e debaixo de uma figueira, de uma árvore, que ela caiu de joelhos e se esvaiu nos primeiros sinais, ou como o narrador descreve, nos primeiros enleios da maternidade. Envolto em sangue e com uma cólera de não ter conseguido ainda chegar lá, que consumia a mente do corpo de Umbelina, que não respondia sequer aos menores sinais, nem mesmo vitais, e que, por fim, já se dava por vencido. Naquele momento, portanto, quando a criança finalmente chegar ao mundo, né, nas palavras do próprio narrador, Umbelina foi invadida por uma onda de poesia, e ela, que durante toda a narrativa odiara a criança, agora não era capaz de olhá-la, com medo de amar. De supetão, é claro. Em seu coração selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade, e num impulso de amor, beijou a boca do filho. Obviamente extasiada, né? Ela chegou a ponto de pensar que se batesse na porta do pai dessa criança, do filho do patrão, ele ficaria comovido com o primeiro beijo, que nós sabemos provavelmente não aconteceria, né? E aqui há uma transformação clara de pensamento da protagonista, e é quando a autora, Júlia Lopes de Almeida, ela começa a conduzir esse conto para o final. Mas uma das características estilísticas, né, que provavelmente todo leitor de Júlia Lopes de Almeida já percebeu, é que a autora domina e com muita propriedade, não somente nesse conto, mas em tantos outros, como o caso da Ruth, que já foi citado aqui no webinário, né? Por exemplo, exatamente ela criar essa quebra de expectativa do leitor para com a conclusão do texto. Então a gente imagina uma história que está indo para um caminho, e quando a gente percebe essa história está indo para um caminho totalmente diferente, né? E a gente se surpreende, é pego de supetão, com um desfecho bem diferente do que a gente estava imaginando esse tempo todo durante a cronologia textual. Mas voltando à narrativa. Ali no meio do campo, né? Daquele campo onde ela caiu, tão perto daquilo que poderia ser a Casa Grande, Umbelina se encontra desamparada, desassistida e sem forças realmente até para erguer o próprio corpo, e, consequentemente, o corpo dessa criança, né? Como descreve o narrador. Essa criança fazia gestos de sucção, implorando o leite de sua mãe, querendo mamar, e Umbelina até tenta alimentá-lo, porém em vão, porque o corpo dela não tinha leite. E é aí que, nesse momento, que os braços da cabocla pendem para o lado do corpo, e a jovem, num gesto de desmaio, cai para trás, mas não antes, com uma brutalidade imensa, senti e enxergar a presença de uma sombra negra se aproximando e descrita da seguinte maneira: com mamas pelancudas, o rabo fino, arqueado, sobre as ancas enorme, o pelo hirto e rompendo raro da pele escura e rugosa, o olhar guloso, estupidamente fixo. E é a presença de uma figura que em toda a passagem cronológica do texto parece onipresente e, de certa forma, de maneira quase fantasmagórica.
porque é a figura que estivera presente nas promessas do pai, da cabocla, no começo do conto, que estivera em volta da casa, no quintal da casa, nos pensamentos mais hostis de Umbelina, e, por fim, no que é de longe a cena mais angustiante e perturbadora do conto, a parte em que Umbelina, antes de se encontrar finalmente com a morte, ela sente o corpo do filho sendo retirado do seu pelos amarelados dentes de uma porca. E é com esse misto, né, de repulsa e incerteza que nós, os leitores, vamos sendo levados magistralmente por Júlia Lopes de Almeida, que encerra esse conto de forma impactante e, sem dúvidas, incômoda, cuja recepção, eu acredito que também é um senso comum, vai desde a revolta até o sentimento de asco, né? Porque é uma história de fato simples, mas com uma crítica social forte e extremamente poderosa. E o modo como Júlia Lopes de Almeida utiliza desses mecanismos para criar essa angústia, essa repulsa de uma pegada mais sombria, são dignas de um verdadeiro mestre, né? Outra coisa que para mim é inegável. É um feito que somente uma grande escritora alcançaria, porque além do horror dessa situação básica que a personagem já vive, dessa protagonista, Umbelina, a gente tem uma ambientação criada ali nesse conto que propicia experimentar acima de qualquer coisa, né, acima de tudo, uma tensão gradual que vai desde o momento que Umbelina sai de sua casa, se não desde o começo do conto, até o momento que ela chega próximo a concretizar a vingança dela, né? Ou seja, é o clímax, o que seria o clímax desse conto. Algo que me lembra bastante, e retomo a fala da Natália, né? Inclusive, eu cito o Edgar Allan Poe, novamente, um grande autor, reconhecido principalmente pelas histórias de terror e horror, e que sabe utilizar muito bem a seu favor a importância dessa construção bem feita para o cenário de uma história. Como ele transforma a descrição do ambiente, que ora pode ser claustrofóbica e ora agonizante, em um constante assombro, ou seja, essa história todo o tempo ela assombra o leitor, né? Sentindo então o personagem, aqui no caso a Umbelina, uma agonia que experimenta um imprinting lúgubre, né? Se é que vocês me entendem, se me façam entender. E aqui, ainda que estejamos falando de uma fazenda, né, um ambiente que eu não sei se é o mais propício para um conto de horror, um ambiente tanto peculiar, a gente consegue sentir com Júlia um cenário que é capaz de nos fazer se sentir mal, né? Acho que vocês também sentem isso ao ler esse conto. E como ela enfatiza na transmissão da angústia dessa história, somente pela sua descrição. Como dito, uma jogada estilística maestral da autora para compor o que se pode dizer um conto gótico, mas quero dizer que não nas especificações de todo ou qualquer conto gótico, né? Retomando também o assunto do gótico. Para uma das pesquisas que eu li para esse trabalho foi a dissertação de mestrado da Ana Paula Araújo dos Santos, cujo título é o seguinte: O Gótico Feminino na Literatura Brasileira, um estudo de ânsia eterna, de Júlia Lopes de Almeida. E lá é levantada a hipótese de que o gótico, né, essa estilística, ela pode ser dividida em duas contrapartes, uma masculina e uma feminina. E aí eu trouxe uma comparação entre não um conto, mas um romance clássico, escrito por um homem, e, obviamente, Júlia Lopes de Almeida com o conto Os Porcos. Então, nós tomemos como exemplo as personagens femininas no gótico de Bram Stoker, um autor masculino, em Drácula, especificamente, que são retratadas revelando padrões que a sociedade esperava de uma mulher na época, ou seja, no século XIX, época em que o livro foi lançado, e uma figura virtuosa, casta, quase angelical, enquanto aqui, em Júlia Lopes de Almeida, a gravidez de Umbelina por si só, ela já é explorada como um ato transgressor, né? Afastando a imagem de uma personagem do que se chamaria de tudo menos de virtuosa, que é Umbelina. Então, em Júlia Lopes de Almeida, nós poderíamos pensar os termos de um gótico feminino, algo como uma ficção que explora os medos, né, gerados dentro de um âmbito familiar, através da denúncia de segredos domésticos monstruosos. E já encaminhando para o final da minha fala, que é até um pouco breve, né, eu ressalto novamente a grandiosidade estética da autora em sua escrita literária, e restrita somente a um conto, já que eu estou me debruçando sobre Os Porcos, diante de uma vastidão, enquanto
escritora que a Júlia tem, porque a gente sabe que ela transita, como a Ana, a Viviane falaram, né, sobre ela dominar diversos gêneros textuais, e é quase impossível falar da sua carreira sem lembrar de algo que os meus colegas já falaram, mas acredito que não me faço redundante, porque é importante como uma forma talvez de reparo social, analítico, literário, por fim, e reitero, a hostilidade para com o caso das mulheres escritoras e, respectivamente, a exclusão destas do que nós chamamos do cânone literário brasileiro. E no caso de Júlia, da principal instituição literária do Brasil, que, inclusive, ela ajudou a construir. Ou seja, ela foi impedida de participar de um grupo ao qual ela ajudou na construção, que foi a Academia Brasileira de Letras. Nos resta pensar, então, a história de injustiça que paira nesse meio literário e que deve urgentemente nos ensinar sobre a importância de diferentes protagonismos na nossa atual sociedade. E qual o motivo? Respondo parafraseando a questão homônima de nossa mesa. Por que ler Júlia Lopes de Almeida? Porque a sua qualidade literária é inegável e deve ter o devido reconhecimento como qualquer outro grande autor masculino de sua época teve. Por que ler Júlia Lopes de Almeida? Porque situações como a dela, infelizmente, são comuns e precisam ser movidas da margem obscura de nossa história. Por que ler Júlia Lopes de Almeida? Porque o classicismo literário no Brasil, assim como a nossa história, durante muito tempo privilegiou uma cor e privilegiou, infelizmente, um gênero. Obrigado. Muito bem, Douglas, parabéns pela excelente apresentação, que orgulho, muito bom, muito crítico, e nos chamando a atenção para esse apagamento injusto que aconteceu, essa hostilidade, mesmo Júlia, com tantos privilégios, como os outros colegas colocaram aqui, sofreu hostilidade sim, né? Sofreu uma crítica adversa, não só a crítica, mas também situações adversas por conta do gênero, pelo simples fato, né, de ser uma mulher. Né? Esse conto, Os Porcos, também foi muito bom você ter trazido esse conto. Esse conto ele quebra as nossas expectativas, né? Vai na contramão do que a gente espera. Essa personagem feminina não é aquele ideal de mãe, aquele amor materno, né? Muito pelo contrário, ela quer se vingar desse pai que não assume o filho, né? Ela quer que o filho morra, mas na frente do pai. É uma coisa realmente muito chocante, um conto de horror, né? Nós estamos aqui na sexta-feira 13 falando do gótico em Júlia Lopes de Almeida, né? Então, é muito bom você ter trazido Os Porcos para que a gente desconstrua essa imagem que se tem da Júlia, né? Como sempre a bem comportada, né? De acordo com os padrões da época. E não, nós temos aí uma ousadia singular de Júlia Lopes de Almeida. Muito bom, parabéns. Eu passo agora a palavra, então, para quem é que fala agora? É a Rebeca. Ô, Rebeca. Boa tarde. Meu nome é Rebeca Ferreira Paz, eu sou estudante de letras da UF, eu sou também integrante do projeto de estudos de literatura de autoria feminina. Nesse evento eu me propus a falar sobre a importância da educação feminina em Júlia Lopes de Almeida e peço licença para ler por uma questão de tempo e também de organização. Então, o texto a seguir se coloca como um ponto de vista entre tantos já existentes sobre o tema, com o objetivo maior de refletir e pôr em ordem as ideias que vagam dispersas sobre o que significa a educação para Júlia Lopes e como ela a insere em algumas de suas obras. Júlia cresce em um Brasil que, pouco antes de 1808, não podia sequer imprimir livros legalmente. A educação era exclusiva para os filhos homens das elites, que complementariam seus estudos fora do país, enquanto que às mulheres estava reservado o espaço do lar e das crianças. E com essa função, uma educação bastante básica e rudimentar, se comparada à reservada aos homens. Ela aparece em nossa história como uma exceção. Uma mulher, filha das elites também, mas cujo pai, como a professora Viviane falou mais cedo, permitiu perseguir um caminho para muitos desviante. Sendo seu primeiro incentivador, ele conseguiu que escrevesse críticas de peças, colunas de opiniões em jornais e lhe ajudou a florescer em um meio majoritariamente masculino e hostil.
Seu marido, seguindo esses passos, também estava a seu lado apoiando sua carreira. Provavelmente, como uma mulher que circulava pelas rodas mais abastadas, fosse no Brasil ou no exterior, Júlia Lopes de Almeida convivia com os mais diversos pensadores de sua época, além de estar cercada por tudo que havia de mais recente no que se refere à etiqueta, modos, decoração, elegância, bom gosto. Em seu livro das Noivas, ela nos mostra seu lado dona de casa, pois nesse livro dá conselhos sobre como lavar roupas, lidar com empregados, arrumar a casa e entre outras coisas também. É perceptível a importância que ela dá aos detalhes em tudo. Então, agora a gente vai se aproximar de alguns textos em que pude perceber que esse tema da educação é aparecendo bastante forte. Então, em algumas de suas obras, o livro das Donas e Donzelas e o livro das Noivas, há vários momentos em que a autora traz o tema da educação feminina. No primeiro, ela afirma que, para ser efetiva, a educação manifesta, através do que ela chama a arte de bem viver, precisa ser cultivada desde a infância, nesse uso que as faz parecer uma segunda natureza, isso em palavras dela própria. Pensada desse modo, a educação seria responsável por fazer com que as pessoas à sua volta admirassem tal ser sofisticado e de bom gosto, cuja personalidade é como um perfume que se solta dele e impregna a casa e tudo mais que toca de forma caprichosa. E aqui eu leio uma parte em que ela fala sobre isso. A arte de bem viver na sociedade aprendia-se de uma vez só e ficava para o uso da vida inteira. Aqueles hábitos amaneirados impregnavam-se das pessoas como um perfume na pele e passavam por isso a ser essência própria. Então, voltados para as moças, em época de amadurecimento, mulheres por casar e também as já casadas que buscavam aprimorar suas habilidades enquanto mães e donas de casa, essas obras nos mostram como Almeida percebe o papel da educação feminina nos contextos da casa, do casamento e educação dos filhos. Em seu Livro das Noivas, ela começa mostrando um panorama de que a noiva sentiria no dia de seu casamento. Aconselha a amar o marido e, então, ela aconselha a moça que não se resigne em ser um objeto de luxo. E vai afirmando que a mulher não nasceu, e aqui em palavras dela de novo, a mulher não nasceu só para adorno, nasceu para a luta, para o amor, para o triunfo do mundo inteiro. Ela continua e declara que foram criadas para a mulher penas e papéis, mas que devido à educação superficial que recebem, a maioria não consegue perceber e sair do automático, no caso dessas penas, e o peso e a importância que tem, no caso desses papéis que deveria assumir para o desenvolvimento da sociedade. A essa moça quase casada, a autora exorta a estar atenta aos dias de bem-aventurança e de tristeza, porque a vida é imprevisível. E aqui, uma parte onde ela fala: mas como é fácil conduzir-se a gente na aventura, e não o é em tempos de obstáculos e decepções. Lembra-te sempre de que é preciso aceitar a vida como ela é, hoje um raio de sol, amanhã um raio de tempestade, e estar sempre apercebida para o gozo ou para o sofrimento. E ainda, o que eu desejaria, portanto, seria um livro que ensinasse a executar este ou aquele trabalho. Não seria um livro que ensinasse a executar este ou aquele trabalho, mas um livro que ensinasse a aprender, chegada a hora em que isso fosse preciso. E esse livro, consolador e amargo, os pais o dariam à filha como um dote previdente e útil. Então, as mulheres, ela chama a atenção para o dia da necessidade, para que, se preciso fosse, elas estivessem atentas para se resignar e trabalhar de forma honesta e firme, para ainda assim sustentar a família, durante os tempos difíceis. É possível em várias obras observar as personagens em tal situação, como as protagonistas da Intrusa e do Correio da Roça, que eu vou falar mais para frente e que várias colegas já falaram aqui. Então, o mesmo podemos ver em um trecho seu do Livro das Donas e Donzelas, em que a autora se dirige às suas amigas da juventude e as personifica como a mocidade, falando a elas e às leitoras como uma mulher madura que pode dar conselhos. E retomando o tema da educação, ela reafirma a importância para que a mulher se resguarde caso por alguma fatalidade passe necessidade. Foi também o que a professora Viviane estava falando sobre a emancipação, né, através da educação. Se uma mulher brasileira, e aqui em palavras dela, se uma mulher brasileira cai de uma posição ornamental em uma outra humilde, é de rosto descoberto que de dia procura trabalho, então vai ser costureira, mestra, tipógrafa, telegrafista, aia, qualquer coisa conforme a educação recebida ou o ambiente em que vive. Seguindo mais um pouco,
temos a educação como forma de educar o olhar e o gosto. Ao ser educada, uma mulher veria a poesia da vida, que pode ser resumida em ver a beleza e a possibilidade de beleza em todas as atividades e momentos que se vive, e a capacidade, através da educação, de tornar essa possibilidade uma realidade. E aqui um trecho em que ela fala sobre: a poesia da vida abrange tudo, desde as obrigações mais árduas e imperiosas até as mais fúteis e sutis. E é exatamente nesse conjunto de antíteses que está o seu principal encanto. A educação deve fazer compreender bem isto. No começo do livro, Almeida ela afirma que, vivendo do coração exclusivamente, as mulheres expõem-se aos mais pungentes golpes. E ela continua: foram para nós inventadas as dores mais cruéis, foram-nos confiadas as mais delicadas missões. Viver do coração seria uma das dores inventadas para as mulheres. Então, ela convoca que todas ponham os pés no chão e sejam mais práticas, conservando a poesia da vida nos tempos difíceis, quando ela é mais necessária. E aqui um trecho em que ela fala sobre: ai de nós se vivêssemos a suspirar a lua, perdendo-nos pelas regiões azuis da quimera, onde flutuam estraçalhadas e doentes as almas tristes. Felizmente começamos a penetrar com mais atenção nos pequenos mistérios comuns, a saber que pisamos na terra e que devemos estimar a terra que pisamos, que há em tudo um ponto, às vezes quase imperceptível, de beleza que muitos olhos não veem, mas que nós, as mulheres, devemos descortinar. Aqui ela desafia um pouco, né, essa noção de mulher que vive a sonhar no mundo cor-de-rosa, né, porque ela incentiva que as mulheres elas ponham o pé no chão e elas lutem com o que elas têm. Então, no capítulo Os Livros, desse mesmo livro dela, o livro das noivas, a autora denuncia a prática de poupar as moças de livros nocivos, não as ensinando a ler. É aqui também que os pais são chamados à ação no que tange à educação das filhas, o que causa certa surpresa, uma vez que às mães estaria reservada a obrigação de instruí-las. Mas como as mães poderiam instruir se não possuíssem também elas essa instrução? Ainda assim, conclamar que os pais se preocupem com isso é algo novo. Ela afirma que proibir não é a melhor atitude, uma vez que gera maior curiosidade. O caminho, então, que ela propõe seria que os pais se ocupassem da educação das filhas, que eles investissem tempo e cuidado na formação intelectual da sua filha. Em seguida, ela volta e considera que a educação feminina seria bastante útil aos filhos, ao marido, à casa e ao casamento, pois uma mulher bem educada sabe melhor educar, melhor se portar, melhor se conduzir. Se reveste com os argumentos masculinos que corroboravam com a sua afirmação. Da mulher viria a solução dos problemas da sociedade. E ela finaliza a argumentação com uma convocação. Vamos, minhas amigas, comecemos a ler, mas com cuidado. E invocando a leitura da poesia como indispensável à mulher. Qual a real motivação dela, jamais saberemos com certeza, podemos apenas imaginar. Em seu livro A Intrusa, Júlia Lopes de Almeida nos conta a história de um homem viúvo que precisava cuidar de sua casa e de sua filha. Para tanto, ele põe um anúncio no jornal e procura uma governanta. Assim, somos apresentados a Alice, a intrusa, que será a governanta da casa. O homem ele insiste em duas condições: que a moça seja bem educada e que não o veja em momento algum. Isso acontece devido a uma promessa que ele fez à sua esposa em seu leito de morte, e que a sua sogra e os seus amigos velavam com bastante cuidado para que ele mantivesse, porque eles tinham medo de que ele se apaixonasse por ela. E é neste cenário que a autora vai usar para propagandear uma de suas bandeiras, que é a educação, e mais especificamente a educação feminina. Eu sou levada a afirmar assim, pois tal tema é recorrente nas obras lidas, se configurando quase como um projeto maior. Passamos a saber, no decorrer do romance, que Alice era de família abastada, mas, ao se tornar órfã, ficou pobre e desamparada. Se vendo em tal situação, usou suas habilidades e conhecimentos para ganhar a vida de forma honesta. A autora nos mostra também o outro lado, a crítica da sociedade, insistindo em afirmar que tal atitude era própria de mulheres pouco respeitáveis. E ela não nega com palavras, mas ela o faz de forma mais eficaz,
com o exemplo de sua personagem, que é irrepreensível em tudo. Dr. Argemiro, o viúvo, quer uma mulher em sua casa que governe e sirva de companhia para sua filha Glória. Assim, ele quer uma boa influência para a filha, que por falta de companhia feminina, mora com a avó. E aqui ele diz: quero uma mulher que tenha boa vista, bom olfato e bom gosto. São as qualidades que eu exijo, por essenciais numa dona de casa. Quero que seja uma moça educada. Ser educada não se resume aos conhecimentos que hoje entendemos como escolares. Pelo contrário, aqui se refere à arte do bem viver, que Dona Júlia defende em seu livro Das Donas e Donzelas. Cada quase interação de Alice com Argemiro mostrava a ele que a moça não era como outras. Ele chega a reconhecer que ela era mais prendada que sua falecida esposa. E não só ele reconhece seus méritos, como todos à sua volta. E aqui um trecho que mostra isso. Vocês nunca aludem ao nome da minha governanta sem o acompanharem do dona. Vejo que ela inspira... Rebeca, teu microfone. Desculpa. Faz muito tempo? Como foi que vocês pararam a leitura? Pode continuar? Opa, agora o meu estava mudo e eu não estava conseguindo. Foi bem pouquinho, Rebeca. Se quiser voltar uma linha, duas só, foi bem Obrigada. pouquinho. Então, eu vou só reler a citação. Vocês nunca aludem ao nome da minha governanta sem o acompanharem do dona. Vejo que ela inspira respeito a toda a gente. Deve efetivamente ser uma mulher fina e educada. Aqui falando da admiração que a dona Alice despertava nas pessoas. E sua influência se faz sentir por toda a casa, em toda a facilidade que os demais habitantes encontram em viver melhor. Alice se detém a detalhes não percebidos e que tornam o cotidiano mais prático e bonito. Há flores sempre na mesa, a louça está mais brilhosa, o cabide com casacos e chapéus sempre está vazio, seu perfume de frutas pela casa predomina. Detalhes que fazem com que a casa pareça mais alegre. Dessa forma, Argemiro passa a amá-la por sua alma, um tipo de amor que pretende ser puro, porque não se baseia na aparência, mas sim na essência da pessoa. E quando os amigos, temendo que ele se deixe levar e acabe por se apaixonar pela moça, sugerem que ele encontre outra governanta, ele simplesmente não consegue. Ela se tornou insubstituível. E aqui uma parte em que isso aparece bastante. E ele fala: e agora, hein? Arranja-se outra? Ora, que resposta! Se há outra como aquela, nunca a vi, mas conheço-a, adivinhei-a, abstraí da personalidade. Ela é o meu conforto, minha segurança, a minha felicidade. Causando sempre admiração nas pessoas e surpreendendo com tantas habilidades, Alice foi capaz de se manter economicamente e, além disso, sustentar 2 velhos empregados de seus pais. Conquistou o respeito e a admiração de toda a gente e o coração de um homem, sem que ele nem a visse. Tamanho é o poder da educação em forma de arte de bem viver, cultivada em uma moça. Passando agora para o último texto que me propus a abordar aqui, é o Correio da Roça, que também já foi falado. A Natália falou um pouco sobre o enredo, então vou simplesmente resumir um pouco e falar que a educação aparece fortemente voltada para a subsistência não apenas do corpo, mas também da alma, tendo na criação da beleza uma função principal para o conhecimento. Desse modo, seria possível afirmar que a autora diz que a mulher ela seria capaz de criar uma vida permeada por poesia, se ela fosse dotada de tal sensibilidade. Seria perfeita para desenvolver todo o potencial da roça, que em mãos menos hábeis seria sempre e apenas um ambiente rústico, duro e rude. Né? Como minha colega Natália falou um pouco, as 5 mulheres elas precisam se mudar para o campo depois da morte do homem da casa. E elas estão muito chateadas com isso, porque o pai estava endividado e elas não sabiam. Então elas precisam se mudar para o campo. Então a Fernanda, que é uma amiga da Maria, ela exorta as moças a aproveitarem o momento, né, lidarem com o que elas têm.
A obra é um romance epistolar em que Fernanda faz aquilo que a própria Júlia Lopes fez várias vezes, escrever cartas com conselhos às amigas, para que elas aproveitem bem o que têm. Percebam que a arte de bem viver e a poesia da vida estão em todos os lugares e que os olhos treinados as encontrarão sem dúvida. E é através dessa personagem que a autora vai mais além, afirmando que a sociedade brasileira poderia ser transformada pelas mãos de mulheres inteligentes que se envolvem. Em sua primeira carta, uma resposta às queixas da amiga, Fernanda exorta as meninas que não se entreguem às saudades da cidade, mas que invistam seu tempo plantando batatas nacionais. O que pode soar rude, mas ela se explica e afirma que, com o conhecimento que as meninas têm sobre como aprender e com a vastidão das terras à disposição, elas poderiam criar uma nova vida no campo e não se sentiriam tão entediadas. Seria como se fosse um bônus. Mais à frente, vimos Maria falando contra tudo que a própria Júlia veio escrevendo durante sua vida, que a Natália também chamou a atenção. E a Maria fala: que ilusão, amiga! O nosso mato é íspido, é tristonho, é gerador de tédio. Não há poesia, não há versos de descantes, não há música, não há dança, não há mocidade, e não há risos do povo que o habita, e com o qual somos obrigadas a conviver. Elas estavam completamente contrafeitas ali. Mas continuando com sua exortação, Fernanda afirma que quanto mais educada é uma pessoa, melhor ela desempenhará seu trabalho, e qualquer trabalho pode ser desempenhado com a influência da instrução, né? E que, em vez de se abdicarem dos conhecimentos que já possuíam, elas deveriam aplicá-los nas novas tarefas que foram impostas a elas. Então, no decorrer do livro, quando percebemos, as meninas elas modificaram toda a fazenda, com plantações, construções, novas árvores, criaram uma escola em que ensinam conhecimentos básicos para os filhos dos colonos italianos. E então a própria Maria se vê dizendo que, realmente, se todas as moças fizessem o mesmo que suas filhas, o Brasil deixaria de ser um país de analfabetos. Admiramos o otimismo, sabendo que vários fatores colaboram para que essa nossa educação enfrente tantos obstáculos até hoje. Então, nos limitamos aqui a observar a mudança que se operou em uma mulher que antes estava descrente do poder que ela e suas filhas possuíam, e agora via a possibilidade de tal experiência se estender para todos os brasileiros. A confiança na figura feminina é tão grande que a autora chega a afirmar: toda mulher forma um ambiente em redor de si, mais facilmente que o homem. Se ela tem gosto, se tem educação, se tem energia, esse ambiente será sugestivo dessas qualidades e produzirá grandes benefícios em todos que dela se aproximarem. Então, para a nossa autora, a mulher educada seria ainda admirada e louvada, fazendo a diferença com sua inteligência e bondade. A forma de Júlia Lopes de Almeida ver e representar a mulher, tendo em vista sua época e suas próprias limitações enquanto fruto de seu tempo, de sua classe, de sua cor, difere muito do modo passivo e desamparado como nos mostra a maior parte da literatura. A mulher almeidiana tem força para lutar e sua maior arma seria a educação. Então, para passar a palavra para outros, eu concluo que foi possível perceber que, dependendo do tipo de texto e do público, Júlia Lopes de Almeida propõe diferentes visões sobre o papel da educação na vida da mulher. Se ela fala para mães, a educação serve para potencializar o aprendizado dos filhos. Se para as donas de casa, ela tem a possibilidade de tornar o lar um espaço civilizado, em que se cria um ambiente onde todos desejarão estar. Se fala para as moças, serve para fazer com que elas mesmas sejam todo o seu potencial, encantando a todos apenas com sua mente letrada e sua atmosfera de elegância e sofisticação. Isso, unidos a um bom coração. Se fala para mulheres desamparadas, e aqui se encaixam todas, porque nunca se sabe o dia de amanhã, a educação pode ser seu ganha-pão digno e honesto. Aqui entrando a emancipação. Hoje pode parecer antiquado, além de limitado a um grupo, pois de qual mulher Júlia Lopes de Almeida estava falando? Uma vez que para as mulheres das classes trabalhadoras, elas nunca tiveram escolha. Mas na época, em se tratando das mulheres brancas, das classes abastadas, em que elas eram impedidas de estudar, educadas para serem bibelôs que falavam francês nas salas de casa, Júlia Lopes está bastante à frente de seu tempo, pois defende que ela seja capaz de se emancipar.
Claro que, em seu lugar, dizer demais seria mal visto. Ela perderia a aceitação do público e se arruinaria enquanto escritora, uma vez que ela já era criticada por escrever. Se pronunciasse de modo mais assertivo, o que não seria obrigada a enfrentar? Como a professora Ana estava falando antes, né, sobre as críticas que a Júlia mesmo em seu tempo já sofria. Em tempos de internet, temos exemplos claros da destruição que a opinião pública é capaz de provocar. Assim como em A Intrusa, em que a autora deu o exemplo de vida da Alice para contrariar as críticas, somos convidadas e convidados a ver em sua vida um exemplo mais ressonante que qualquer grito seu de protesto. Retomando, então, o tema proposto pelo evento, por que ler Júlia Lopes de Almeida ainda hoje? Porque ela pensa a educação como um caminho para se viver a vida de forma mais leve, bonita e descomplicada, prática. Pode parecer óbvio, mas não acaba sendo a nossa realidade, em que os conhecimentos escolares acabam tão separados, né, da vida. Ela nos chama à desautomatização quando pensamos em educação. E aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a oportunidade, parabenizando os meus colegas e agradecendo a professora. Parabéns, Rebeca, parabéns, que trabalho excelente, rico. Você tem uma visão crítica aí da obra de Júlia e traz exemplos diversos para pensar essa educação. A mensagem que Júlia estava passando também, né, nesses textos. Muito bom, meus parabéns. E também gosto que você analisa o livro das noivas, porque livro das noivas e livro das donas e donzelas, né, são aqueles livros que são muito citados, porém pouco lidos. As pessoas citam esses livros baseado no título, né? O título, né? Você lê um livro que está dizendo para as noivas, para as donas e donzelas. E como esse título ele engana, né? Ele engana porque ele passa uma ideia e quando você abre o livro, sim, tem aquilo também, mas tem essas brechas que você mostrou tão bem, né? A Júlia falando para as mulheres se aprimorarem, né? A questão da leitura é muito interessante, né? Porque as mulheres, o livro era visto como perigoso, né? As mulheres não podiam ler o que queriam, e aí se transformavam muito em leitoras de folhetim, e Júlia vai lá, coloca o dedo na ferida, mostra que as mulheres não têm que ser apenas leitoras de folhetim, que elas podem ir além, né? Podem ler filosofia, podem ler outras obras que são dignas de homens, né? Leituras para homens, né? Então, assim, muito interessante o seu trabalho. Parabéns. Teria várias outras coisas para falar, assim, né? Mas aí eu deixo para os comentários, ou então para quando a gente tiver um tempinho. Agora eu passo a palavra, então, para Vanessa. Vanessa, tudo bem? Olá. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Fontoura, eu sou da UF, estudante de letras. Eu sou uma das privilegiadas de fazer parte desse grupo da ANA sobre literatura brasileira e repertório de exclusão. E hoje eu me propus falar sobre a recepção crítica da literatura de autoria feminina, pensando um pouco sobre essa questão do apagamento, dessas condições dos esquecimentos, e tentando entender o contexto em que as escritoras estavam vivendo naquela época. Pedro, poderia colocar o slide, por favor? Eu me propus a falar, é uma pesquisa, um projeto de pesquisa, né, uma pesquisa bem inicial, que hoje eu tenho essa primeira fala. Eu me propus a fazer uma análise comparativa entre Júlia Lopes de Almeida e uma autora coreana chamada Na Hae-seo. Durante a leitura de livros eu encontrei várias semelhanças, então eu achei que seria interessante mostrar esses paralelos. O próximo, por favor. Primeiro eu queria ler um pouco essas duas epígrafes que fazem parte de entrevistas que as duas deram e que eu acho bastante significativa para a gente entender um pouco a individualidade de cada uma delas. Primeiro, com a Júlia Lopes de Almeida, onde ela fala:
Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sangue, vivo, palpitante, com todos os retalhos de céu e de inferno que sinto dentro de mim. Livro rebelde, sem adulação, digno de homem, como a professora Ana tinha falado anteriormente, essa questão de ser digno de homem, que existia essa ideia de uma literatura só fosse boa o suficiente se ela fosse digna de homem, né? Se ela fosse masculina. E Dana Rousseau, que é Quero que minha vida se torne uma obra-prima. Diz muito a personalidade que ela era e o que ela significou na história da literatura coreana. Pode passar, por favor? Então, falar sobre a Júlia Lopes de Almeida é, primeiramente, falar sobre uma vasta diversidade de produção literária, falar sobre uma das principais romancistas brasileiras, é falar também sobre uma das escritoras mais publicadas e, ao mesmo tempo, também falar sobre, mesmo com todas essas críticas positivas, essas homenagens em vida, falar do seu apagamento na história da literatura brasileira. Então, ela foi uma figura muito importante, ela é uma figura muito importante. Calma aí, tivemos um probleminha no microfone. Articulada. Tudo bem, volta só um pouquinho, porque a gente perdeu uma parte. Tá. Eu estava falando que falar sobre a Júlia Lopes de Almeida era falar sobre essa figura bem articulada, sobre essa figura bem relacionada, com uma vida literária muito grande. Ela teve uma extensa produção de obras, ela tem várias obras de vários gêneros diferentes, ela foi muito elogiada, ela foi muito reeditada, ela foi traduzida. E, por exemplo, a primeira tiragem de A Família Medeiros foi vendida em muito poucos meses, então, mesmo com todo esse cenário, a gente ainda demorou muito a reencontrar ela, né? Pode passar, Pedro, por favor. Então, eu escolhi selecionar esse trecho de Eles e Elas, que faz parte dessa antologia que foi retirada do jornal que ela contribuía, em que ela diz: em consciência não há homens nem mulheres, há seres com iguais direitos naturais, mesmas fraquezas, iguais responsabilidades. Mas não há meio dos homens admitirem semelhantes verdades. Eles recearam a sociedade com malhas com dois tamanhos: grande para eles, para que seus pecados e faltas saíssem e entre sem deixar sinais, e extremamente miudinhos para nós. Pode passar, por favor. Entrando nesse cenário das críticas de fato que foram feitas, eu começo com essa crítica de Osório Duque Estrada, que não falava ali totalmente diretamente sobre a Júlia, mas mostra um ponto de vista que ela que existia na época, né, dentro de vários outros pontos de vista do contexto social. E em seguida da revista Azul, uma revista de Lisboa, onde a Júlia teve também foi publicada e foi bastante comentada. Primeiramente, sobre o Osório Duque, na semana de 1893, ele fala: as maiores escritoras foram e hão de ser sempre inferiores a um literato medíocre. Aí a gente vê essa afirmação muito contundente, né? Elas sempre foram e sempre vão ser. Esse sistema patriarcal refugindo essa crítica. E na revista Azul, eles ressaltam que o temperamento de verdadeiro artista, dono de um estilo elegante, suavíssimo, precioso, ora leve, por vezes sóbrio e deslumbrante, a ilustre escritora é hoje considerada como o cérebro feminino de mais fulgência, a cabeça de mulher mais iluminada de toda a América do Sul. Pode passar, por favor? Então, em seguida, temos a crítica da Mariana Coelho, de 1933, onde ela fala que a Júlia Lopes de Almeida é considerada a primeira escritora brasileira da atualidade, que desde muito nova se dedicou como conhecimento e talento às letras, que as suas publicações, quase todas em prosa, são muitas delas têm se notabilizado principalmente como romancista e também distinta e brilhante conferencista. A sua reputação de fina intelectual tem eclodido fora do Brasil. E por último, nessa entrevista que João de Barros fez nesse artigo chamado Impressões Brasileiras do Brasil Literário, essa entrevista
na casa da Júlia, com a família da Júlia, em que eu separei esse trecho onde ele fala: "E à noite eu ia ser apresentado a maior romancista do Brasil, a senhora Dona Júlia Lopes de Almeida, a psicóloga sutil da intrusa, a poderosa novelista da falência, a admiração pesadora de cruel amor. Assim era aquela mulher, e tão modesta e forte, tão feminilidade, esposa e mãe, a criadora viril de páginas imortais, que eu nunca me estei sem um frêmito de gratidão pela suprema alegria intelectual que elas me davam." Então a gente pode perceber que as críticas eram bem positivas, apesar do cenário não muito propenso em que ela estava inserida. As pessoas respeitavam a Júlia, os críticos respeitavam a Júlia em vida. Então, ela foi comentada, ela ganhou prêmios, mas não foi suficiente para ela entrar na história da literatura brasileira de uma maneira pelos historiadores, né, dessa época. Próximo, por favor. Agora, falando um pouco sobre a Ana Ressô. A Ana Ressô é uma escritora abertamente feminista. Ela é uma das fundadoras do movimento de Koreanos Woman, desse novo ideal da mulher, que os New Woman eram um ideal que teve bastante influência no feminismo no século XX. Ela é a primeira pintora da Coreia. Ela foi pioneira no ativismo para a libertação das mulheres. Ela foi a primeira pintora a fazer pinturas a óleo na Coreia, mas sua vida foi marcada por muitos escândalos. Então, ela se tornou essa figura que renegava a cultura tradicional, que exigia uma mudança radical nos preceitos que existiam na época, e por isso ela foi condenada ainda em vida. Ela foi esquecida enquanto ela ainda estava viva. Ela foi representante da primeira geração de escritoras, junto com mais duas escritoras. Ela também tem uma produção bem vasta. Ela escreveu crônicas, peças, ela escreveu música, romances curtos, e ela também tem uma relação muito próxima com o jornal. Ela era jornalista, então ela colaborou durante muito tempo no jornal. E essa consciência que ela tinha de rejeitar esses aspectos tradicionais da época se manifestava não só na posição dela, na sua leitura, mas como uma posição de vida também. Ela, apesar de existir uma certa dualidade, ela apresentava questões bastante conservadoras. Ela também tinha essas noções bastante radicais. Então ela ficava se divergindo entre os dois pontos, mas a sociedade da época na Coreia viam ela só por essa imagem da mulher que quer partir completamente contra as tradições. Pode passar, por favor. Então, a Coreia, nessa época, estava passando por uma ocupação japonesa. Tinha acabado de terminar a dinastia Joseon. Muito da cultura coreana se baseava nesse confucionismo, e entre eles um lema específico que era de mãe sábia para os filhos e boa esposa para o marido. Esse era o ideal tradicional da mulher coreana. Então, a figura feminina ela estava sempre submetida a um homem, seja pelo pai, seja pelo marido, seja pelo filho. Então, as mulheres se tornaram presas dentro desse sistema. Ao mesmo tempo, a gente tinha esses intelectuais coreanos que eles não rejeitavam esses ideais de mãe sábia para os filhos e boa esposa para o marido, mas eles queriam algo mais. Eles viam essas mulheres ocidentais, esses pensamentos intelectuais, eles queriam que elas fossem, além dessas mulheres tradicionais dóceis, obedientes, amigas, que elas também tivessem habilidades intelectuais. Então surgiu o que seria uma mulher ideal. Nas suas colaborações no jornal, a Ana Ressô, então, considerando esse contexto, ela faz o que seria para ela a mulher ideal, que é: não se pode dizer que o ideal feminino significa apenas uma mulher casta, que segue o costume, ou seja, uma mulher que cumpre seus deveres corriqueiros. Para ser o ideal, deve ir mais além. Não convém delimitar tal critério apenas como boa esposa para o marido e mãe sábia para os filhos, fazendo com que pretenda defender o status quo. Os homens são simplesmente maridos e pais. Não há um método de educação para ser um bom esposo.
para a mulher e pai sábio para os filhos, enquanto as mulheres são submetidas a tal padrão de conduta. Pode passar, por favor. Pode passar. Próximo. Não. Volta um pouquinho. Mas... De novo. Isso. Este padrão também não poderia servir para uma formação de personalidade feminina, porque a docilidade e a submissão não garantem ser o ideal. Constata-se, por isso, que esse padrão de conduta serviu para as mulheres ficassem restritas ao espaço do lar, não podendo ter ligações emocionais com o marido, ou seja, se tornassem escravas do serviço doméstico. Em consequência disso, as mulheres se tornaram tão dóceis e submissas que agora nem sabem enxergar o que é justo ou o que é injusto. Então, o que necessita para reverter essa situação? Acima de tudo, precisa do raciocínio e da inteligência para que possa tomar medidas adequadas em qualquer situação. Pode passar, por favor. Então, chegando nessa questão da recepção crítica, ela teve bastante crítica sobre a sua vida pessoal, particularmente, não tanto sobre a sua obra, e a gente pode ver isso sobre alguns comentários que foram feitos, como, por exemplo, nessa revista, em 1939, em que um entrevistado fala que seria fácil se tornar uma escritora na Coreia, basta um romance para se tornar uma escritora, sem um romance é possível, no entanto, se houver um romance, seria ainda melhor. E também nessa história, que é baseada na vida de Dona Ressô, que fala que ela era uma artista somente de nome e mulher que leva uma vida dissoluta. Pode passar, por favor. Então, apesar dela ser uma pioneira em vários aspectos da arte dela, ela ainda era julgada pela vida que ela levava, pelos ideais considerados radicais na época, né? Outra crítica é que, anteriormente, Joseon não tinha escritoras totalmente crescidas, portanto, é verdade que não tínhamos uma literatura feminina. O que tínhamos era apenas chamadas de escritoras de inúmeras revistas de curta duração, sem qualquer capacidade de escrever. Essa é uma das tentativas de crítica da sua obra em si, mas ele nem ao menos tenta ver a importância da literatura coreana, da Ana Ressô. Ela escreveu o primeiro conto feminista da Coreia, que inclusive a gente pode relacionar um pouco com alguns contos da Julia Lopes, que ela fala da educação, e que muitas famílias tradicionais começaram a colocar as filhas em escolas por causa desse texto. Então, toda essa importância era completamente ignorada por eles. E agora uma crítica mais recente fala que ela era a precursora do movimento feminista coreano no período moderno, oferecida posteriormente por essa razão um sacrifício para proteger a honra e assegurar a legitimidade das estruturas de domínio masculino. Pode passar, por favor. Então, passando para um paralelo mais direto, eu encontrei várias semelhanças na vida das duas. Tanto Julia Lopes de Almeida quanto Ana Ressô, elas começaram a escrever muito novas, tiveram o primeiro conto publicado muito novas. A Júlia, pelo incentivo do pai. A Ana Ressô, ela fez com 22 anos esse primeiro texto considerado como texto feminista da Coreia. As duas tiveram o incentivo das famílias para esses estudos acadêmicos. A Ana Ressô, ela teve o incentivo do irmão para estudar em Tóquio arte, depois de ter estudado na escola fundamental. Então, desde sempre, elas tiveram essa vontade de fazer esses estudos, de se dedicar aos estudos. As duas tiveram uma relação muito próxima com jornais, foram cronistas, né? E tiveram críticas positivas, mas no caso da Ana Ressô, essas críticas positivas se resumiam no início da carreira. Mesmo com muitos comentários positivos, mesmo ela ganhando prêmios, ela ainda sofreu muitas críticas pelo comportamento dela enquanto pessoa, não como autora, né, como escritora. E as duas apresentam narrativas que abordam a condição feminina nas suas obras. Por favor. Então, 3 temas frequentes na literatura
nos textos dela eram educação feminina, maternidade, casamento e divórcio. Como alguns companheiros falaram durante esse evento, né? A Júlia se dedicava muito a falar sobre a educação, somente em Correio da Roça, por exemplo, que a Rebeca falou anteriormente, como uma ferramenta também de emancipação feminina, porque em Correio da Roça, vistas sem essa proteção dessa figura masculina, foi através da educação que elas foram instruídas e conseguiram essa independência. Era o mesmo pensamento da Ana Ressô, considerando também que a sociedade coreana, apesar de ter se aberto para a educação das meninas, com a ocupação japonesa, as famílias ricas, por exemplo, elas ainda viam essa educação com olhares muito pesados. Elas acreditavam que se a mulher fosse educada, ela não ia conseguir um bom marido. Esse era o que se esperava da mulher na época, né? Que também se relaciona muito com o ideal que tinha na Europa de que se as mulheres desenvolvessem o cérebro, por exemplo, elas não desenvolveriam o útero. Isso afetaria a procriação. Então, é uma coisa que também está presente um pouco nessa sociedade coreana tradicional. Maternidade, as duas têm textos que falam sobre isso. Para a Júlia Lopes, educação e maternidade também são essenciais em vários textos dela. Uma mãe precisava ser instruída, né, para instruir seus filhos. A Ana Ressou escreve sobre maternidade também, mas ela escreve um texto chamado Sentimento sobre Ser Mãe, o que era bem crítica em relação ao marido dela, porque ela não acha justo ela ser a única responsável pela criação dos filhos. Então ela escreve esse texto e aí começa as críticas pessoais à autora. Por último, o casamento e divórcio. A Júlia fala isso em toda a sua obra, fala nos livros das noivas, nas suas colunas. E a Ana Ressô, particularmente, ela tem uma literatura, uma narrativa bastante baseada em fatos que ela mesma viveu, que eu considero ser como uma autoficção. Ela pega essas experiências de vida dela, como essa experiência dela ter saído da Coreia e ido estudar no Japão, depois retornado com esses ideais da filosofia europeia e desses ideais feministas. Ela escreveu um texto sobre isso. E logo depois, com essa vida considerada escandalosa, ela escreve um texto sobre o divórcio. O divórcio, particularmente na Coreia, ele era permitido sobre alguns preceitos, como se a mulher não gerasse um filho homem, o homem poderia pedir, o marido poderia pedir um divórcio. Se a mulher não respeitasse o homem, no caso da Ana Ressô, existia esse boato de que ela havia traído o marido, então o marido pediu o divórcio, considerando isso, levando essa coisa dela ser amante. E ela escreveu esse texto, que é Confissões de um Divórcio, em que ela narra toda a vida dela, a partir do momento que ela conheceu o marido dela, até o divórcio de fato, com ideias que foram consideradas bastante radicais, como ela acreditava que antes do casamento de fato, as pessoas tinham que fazer um casamento teste, precisavam morar no mesmo ambiente para saber se ia dar certo ou não. Ela também falava bastante sobre sexualidade, o que era completamente criticado. Esse texto fala muito sobre abandono sexual também, do marido para a esposa. Ela acreditava também que essa presença de amantes poderia ser útil para a estrutura do casamento em si, e ela também fala isso nesse texto. Então as pessoas usaram esse texto para condená-la, e logo depois que esse texto foi publicado, ela foi bastante condenada. Ela tentou voltar a vender a sua obra, a trabalhar com escrita, mas ela abriu uma escola para pintura para mulheres, mas as mães não confiavam as filhas numa figura tão radical. Então ela acabou não conseguindo mais viver das suas obras, né? Ela ficou sem teto, foi abandonada pela família depois que ela fez confissões de um divórcio, foi morar no monastério e até hoje não sabe aonde ela foi sepultada. Pode passar, por favor? Então,
As duas têm outra semelhança, que é esse esquecimento. A Júlia, depois, postumamente, a Ana Ressô, durante vida ainda, e elas foram ressurgindo através da crítica literária feminista, a partir do final da década de século XX, né? Essa crítica literária, ela revisou a literatura e foi encontrando essas personagens que foram deixadas para trás, que houveram essa tentativa de ignorá-las. Então, como diz a Soline nesse trecho, a crítica literária feminista, bem como o feminino entendido como pensamento social e político da diferença, surge com o intuito de desestabilizar a legitimidade da representação ideológica e tradicional da mulher na literatura canônica. Ou seja, revisitar, reencontrar a figura, tanto a figura dessas pessoas, dessas mulheres, quanto a sua obra. Eu faço esse paralelo de que a Júlia, ela tinha falava sobre essa condição feminina, ela teve sucesso. Na Ressô, ela teve um sucesso no começo e depois ela foi condenada, e as duas tiveram o mesmo fim, que foi o esquecimento. Então, elas eram de lugares diferentes, de culturas diferentes, mas elas tinham muitos paralelos, semelhantes, e apesar de, consequentemente, elas terem passado por situações diversas, elas tiveram o mesmo fim, que era uma moda geral que a sociedade via as mulheres ali no século XIX e comecinho do século XX. Pode passar, por favor. Então, como consideração final, eu deixo essa fala do Mendonça que fala: Júlia Lopes de Almeida não propõe a mulher que nega o papel que a sociedade espera que desempenhe de esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo, mas prevê a melhora do desempenho desse papel. Enquanto a Ana Ressô, ela se recusou a ser colocada nos moldes determinados pela lei do pai, que é essa lei de você sempre estar dependendo do seu pai, ou do seu filho, ou do seu marido, e saiu do seu lar em busca de um conhecimento maior. Mas, por ousar e desafiar o status quo, acabou sendo severamente castigada e eternamente rotulada como pecadora. Inclusive, posteriormente a ela, todas as garotas que tinham alguma aptidão literária, existia esse lema na Coreia, que era de que as meninas deveriam ter cuidado, senão elas iam virar uma Narensu, que elas iam se tornar essa pecadora. Então, o segundo movimento da geração de escritoras foi um pouco mais contido em relação a isso. Mas, como eu disse anteriormente, a crítica literária agora ela revê essas escritoras com outro olhar e traz ela de novo, né? Dá voz de novo a essas escritoras. Pode passar, por favor. Essas são as referências que eu usei nessa pesquisa, que foram muito importantes, principalmente as relacionadas a Narrensou. Existem poucas coisas traduzidas dela, e também da Julia Lopes. E eu encerro a minha fala retornando à questão proposta pela nossa mesa, né? Por que ler Julia Lopes? E eu me questionei por que a gente ainda não lê, por que a gente não conhece. Porque durante a minha educação básica, porque eu não soube que existia essa mulher tão forte, tão significativa, que representou tanto, que era tão diversa nas suas obras, por que a gente não lê, sabe? Mesmo o mundo acadêmico se abrindo para ela, a educação básica, como algumas pessoas já falaram, a gente não vê tanto nas escolas, então eu tive a oportunidade de encontrar pesquisadores incríveis que puderam mostrar. A Ana, eu conheci a Julia Lopes pela Ana. Eu li o primeiro texto por causa da Viviane, que estava na primeira mesa. Então, eu tive essa oportunidade de poder ver e poder ter a oportunidade de ler um pouco da sua obra. Não só por ser uma literatura feminina, mas por tudo que representava e pela sua genialidade na escrita, pela simplicidade. A simplicidade da Júlia, que ela tanto almejava, é encantadora, porque ela tem várias camadas e é muito profunda, ao mesmo tempo que
ela é muito palpável, né? Qualquer pessoa consegue ler a Júlia Lopes de Almeida, consegue se identificar também pelas questões atuais. Então, esse encontro, por exemplo, não é só para deixar a memória da Júlia viva novamente, mas também trazer essas obras e falar, por favor, leiam Júlia, ela é incrível, você gosta de um gênero, ela escreveu sobre isso, qualquer gênero, tá lá, é só você se dedicar e pesquisar essas pessoas, essas autoras. Muito obrigada, encerro minha fala aqui, e foi um prazer participar desse momento. Parabéns, parabéns, Vanessa, pela excelente apresentação. O público está curioso, o seu trabalho traz uma análise comparada entre duas escritoras de culturas diferentes, né? Algo inimaginável, e você consegue trazer os pontos em comum entre essas duas mulheres, a sua época, né? E o que elas passaram como escritoras, mulheres escritoras, né? Você está de parabéns, seu trabalho é inédito na Fortuna Crítica de Júlia Lopes de Almeida, você vem para agregar, para contribuir com essa Fortuna Crítica, trazendo esse trabalho autoral, muito autoral, né? Porque parte de você, do seu interesse pela cultura oriental, e tem esse potencial inovador para a Fortuna Crítica. Então, muito parabéns. Eu quero dizer a todo o meu grupo que apresentou aqui que eu estou muito orgulhosa de vocês, as apresentações foram excelentes, o trabalho de vocês muito sério, vocês são todos muito aplicados, vão atrás, vão além, né? Dão conta do recado, mas vão além. Então, eu sou sortuda, meu primeiro grupo de pesquisa, né? Eu sou professora nova na UF, meu primeiro grupo de pesquisa, assim, já tão, enfim, tão ideal, né? Tão ideal, tão bonito, é de arrepiar. Parabéns. A gente agora passa a palavra para a Aline Castilho, que é mestranda da UF, orientanda da professora Claudete, que está com a gente aqui na organização desse evento. Aline, que prazer te receber aqui. Conheci a Aline ainda na UERJ, né, Aline, no tempo da especialização. A Aline tem uma pesquisa também incrível e vai ser muito bom agora essa partilha e aqui no nosso evento. Bem-vinda, Aline. A palavra é sua. O meu microfone. Consegui. Muito obrigada, Ana. Vocês me ouvem? Muito obrigada, Ana, pelo espaço. Agradeço muito à professora, a organização, a professora Ana Faidrich. É muito importante para mim ter um espaço para falar da minha pesquisa, né? Poder organizar os meus pensamentos, né? Isso é muito importante, né? A gente poder falar e a gente poder trocar também, né? Então, esse espaço é tão importante que eu ganhei contribuições, né? Tanto dos palestrantes, mas eu queria ressaltar, queria pedir licença, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria pedir licença para agradecer. Olha, a Aline tá picando um pouquinho. Eu não sei se é a internet. Se for a internet, talvez a gente tira o vídeo, tenta sem o vídeo. Vamos ver se melhora, talvez, se a gente tirar o vídeo, quem sabe. Eu vou ver com o Pedro se é só a Aline que tira o vídeo ou todo mundo. Deixa eu ver. Porque tá picando, eu vou pedir para você começar de novo. Eu vou tentar tirar o seu vídeo aqui, só um pouquinho. Ai, não acredito. Vamos ver. Também não consigo. Só você pode tirar. É lá embaixo, quando está escrito Stop Cam. Isso. Tenta falar agora para a gente ver se é um problema da internet. Só vou pedir para você começar de novo, porque ficou picadinho, a gente perdeu. Tudo bem.
Ok, você estava muda agora. É isso. Vamos tentar, tá bom. Vocês me ouvem, tá, o som? Isso, agora dá para ouvir. Agora dá para ouvir. Pode. Agora, por favor, Aline, começa então de novo, tá? Desculpa. Não, gente, isso é o que há de mais, né, típico da quarentena, né? Eu comecei agradecendo a organização, a professora Ana Faidrich, né, pelo espaço. Esse é um espaço muito importante para mim, que estou construindo, né, que estou desenvolvendo a minha dissertação de mestrado. Então, é muito importante que eu tenha um espaço para organizar, para falar da minha pesquisa. Eu queria também pedir licença para agradecer um pouco as palavras e a colocação da pesquisadora Isabel Lousada. Ela falou um pouco mais cedo, e eu recebi as palavras dela com uma contribuição muito importante, né, como uma chamada, né, para eu me atentar a tratar as categorias dentro do seu contexto próprio, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu concordo com ela e eu agradeço muitíssimo. Bom, gente, eu vou falar um pouco da minha dissertação de mestrado. O meu objeto é o livro A Árvore, que a Júlia escreve em 1916, publica em 1916, junto com o seu filho, o Afonso Lopes de Almeida. Gente, vocês me ouvem? Será que alguém que pode dar um ok? Tá ouvindo, melhorou bastante. Que dá organização. Isso, o Pedro, inclusive, está tirando a gente da tela para tentar exigir menos da internet, tá bem? Tá tudo bem. Pois é, na verdade, tá o dia todo meio ruim, tanto que eu não consegui nem o que eu estou falando aqui para a professora Isabel Lousada, eu não consegui nem falar ao vivo, porque eu assisti tudo muito atrasado. Mas, enfim, vamos seguir, né? Então, o primeiro passo que eu tomo na minha pesquisa, eu não vou tratar hoje aqui exatamente da obra Árvore, eu vou falar um pouco mais da concepção de natureza da Júlia Lopes, né? Assim, eu percebi que o primeiro passo importante para a minha pesquisa era eu entender o que ela entendia, o que ela concebia como natureza, quais eram os viés ecológicos dela, a motivação ecológica dela. Então, eu parti para analisar outros escritos, né? E é o que eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês, destacando, sobretudo, algumas das crônicas, né? A Natália já deu sem querer, né? Ela já deu um spoiler um pouco da minha apresentação, e eu concordo com ela tem razão na minha visão, quando ela diz que a Júlia, ela tenta trazer a natureza para o ambiente urbano, né? Ela é uma voz que ecoa muito essa questão dos jardins urbanos, né? Das exposições de flores. Ela organiza uma exposição de flores que acaba não se realizando, mas ela faz essa medida, né? Então, eu concordo que a natureza tem esse contorno, além de outros, né? E é isso que a gente vai tentar trabalhar um pouco aqui. Pode passar, por favor. Obrigada. Bom, a primeira crônica que eu trago, né, um fragmento, né, 2 fragmentozinhos da crônica, é uma crônica publicada em 3 de janeiro de 1901, no País, que traz essa questão que falava a Natália, da arborização das ruas, né, das vias públicas, né? A Júlia defendeu muito a necessidade, as vantagens dessa medida, né? E aí ela faz isso, sobretudo a partir de um caráter estético, né? Ela vai dizer que o olhar precisa, né? Eu cito, o olhar precisa, como os pássaros, do apoio do ramo em que pouse, né? Então, a arborização das ruas tem um caráter estético, mas também tem um caráter sanitário, né? Então,
se trata de higiene, de comodidade e até de salvação individual, né? Ela vai falar sobre as sombras, que nós vivemos numa cidade muito quente, um país tropical. Então, nesse sentido, né, as sombras são fundamentais para manutenção das condições sanitárias, né, da população e das cidades. Uma outra crônica que eu trago, uma crônica bastante trabalhada já, né, que é um crime premeditado. Ali a Júlia fala a respeito do arrasamento do Morro de Santo Antônio. Né? Então, uma primeira defesa que ela faz do morro, né, ela faz uma campanha contra o arrasamento do morro, né? Então, a primeira defesa que ela faz do morro vai no sentido desse caráter estético, né? Ela vai dizer que o Morro de Santo Antônio é, pela sua própria topografia, um dos sítios mais lindos e aproveitáveis do Rio de Janeiro. Mais à frente, ela vai sugerir que se planeje ali um jardim, né? O que para ela, nesse projeto, o jardim traria vantagens, né, que eu cito, vantagens para a estética da cidade e para o gozo da sua população, né, nas palavras da Júlia. Né? Então, como que ela vai delimitar, como que ela vai desenhar esse projeto, né? Na concepção dela, como esse jardim deveria ser arquitetado, né? O que ele poderá vir a ser, né? O jardim, que seria no cume ali do morro, né? Mas o que ele poderá vir a ser? Um jardim, mas um jardim como há raríssimos na cidade de maior luxo e grandeza. Um grande jardim, entremeado de residências, desembocando alegremente em vários trechos da cidade. E por todos esses caminhos macadamizados, iluminados à eletricidade, subiriam carros até o platô admirável. Esse luxo não é coisa efêmera, nem mera fantasia de poeta. É uma necessidade para o complemento da beleza da nossa capital. É o aproveitamento inteligente de uma qualidade rara, que ela possui por obra e graça de sua natureza, e que não foi ou parece não ter sido ainda compreendida. Então, nesse sentido, né, o que se evidencia aqui a preocupação que a preocupação com a derrubada do morro não se trata menos de uma questão ecológica do que de um caráter estético paisagístico. O que se nota diante das palavras da autora é uma maneira de conceber e valorizar a natureza a partir de suas qualificações de uso e estética. Ao idealizar a construção de um jardim no Morro de Santo Antônio, que possa aproveitar de forma inteligente, né, na expressão da própria Júlia, que possa aproveitar de forma inteligente a paisagem natural da cidade, o que temos é a transformação da natureza em um objeto estético, destinado ao deleite e à contemplação. O que, vinculado a um projeto urbanístico, como o que propõe Júlia Lopes, confere à natureza um potencial civilizatório. E essa questão do potencial civilizatório é muito importante para a gente pensar a natureza para a Júlia, né? É uma chave de leitura muito importante, né? Até para a gente pensar o Correio da Roça, né? Eu acho que essa questão civilizadora permeia todo o romance, né? Então, a natureza vai estar vinculada a uma questão estética, uma questão moral, uma questão pedagógica, higiênica e até econômica, né? E muito, na verdade, econômica, né? Então, eu lembro aqui, né, o que observa o historiador Keith Thomas, olhando o contexto inglês, né, do século XVIII, ele vai dizer que o cultivo de jardins, as exposições de flores, vai ser tomado, né, acredita-se que essas práticas, esse contato com as flores e com essa natureza organizada, né, não a natureza inculta, né, mas essa natureza organizada, a natureza paisagem, né, ela é uma medida civilizatória, né, o cuidado, a prática da jardinagem tem efeitos civilizatórios, né. Então, nesse sentido, eu trago aqui o que fala a Júlia a respeito das exposições de flores, né? Aí, pode passar, por favor. Pode passar. Desculpa, já passou, desculpa. Bom, nessa crônica, né, intitulada Flores,
que foi publicada em 13 de outubro de 1902, essa crônica, se eu não me engano, ela também vai estar no livro das Donas e Donzelas, né, eu acho que para dar falo isso para demonstrar que é uma crônica que foi selecionada depois para a Júlia para entrar, né, na publicação. Então, né, acho que vale essa menção, né? Bom, então, o que ela vai falar a respeito das exposições de flores, né? Essa crônica ela escreveu na ocasião que ela estava organizando uma exposição de flores. Então, ela faz uma defesa ela está fazendo uma defesa desse tipo de evento, né? Então, ela diz: meu Deus, como precisamos todos nós, moradores dessa formosa cidade infecta, de um bafejo puro, de uma visão doce, que nos eleve a alma e nos sugira ocupações elevadas e dignas. Mais que nenhuma outra cidade do mundo, o Rio de Janeiro, que a nossa veleidade carioca denomina Princesa da América do Sul, precisa disfarçar as suas misérias, com um manto constelado de jasmins e de rosas perfumadas. Como em Tóquio, desejamos ver imensa quantidade de lindas flores, por essas ruas tortuosas e esburacadas, por onde a maledicência rabeia e as senhoras passam quase envergonhadas. Que os jardins purifiquem essa atmosfera impregnada de miasma. Rebentem lírios da lama, esfolhem-se magnólias sobre pardieiros. Abram as hipomeias as suas corolas vermelhas em cima das paredes velhas. Que a flor disfarce magnanimamente a nossa desídia. Bom, então, com essas palavras, né, essas palavras ecoam um pensamento de base iluminista que associou estética, moral e higiene à civilização, né? E isso está expresso, sobretudo, pela sugestão de que a exposição de flores tem potencial purificador, cujos efeitos atuam tanto sobre a cidade como sobre a moral de sua população. Indicam o alinhamento da temática da natureza a um projeto civilizatório de caráter estético, político e pedagógico, levado a cabo por Júlia Lopes de Almeida. Pode passar, por favor. Bom, por outro lado, né, mas não se exclui, né, todas essas facetas, né, da natureza, né, da forma da Júlia de tratar a natureza, se conjugam, se entremeiam o tempo todo, né, mas, por outro lado, a gente vê, é possível observar que há na concepção da Júlia sobre a natureza aquele senso estético, aquele senso ecológico, né, de que fala a pesquisadora Zaide Musar, né, ela vai dizer que a Júlia tinha um senso em comum, um senso ecológico em comum, né. Então, o exemplo disso que eu trago está na crônica publicada no dia 12 de janeiro de 1909, em Um País, né. Ali a Júlia observa a importância das árvores para a proteção dos mananciais e da preservação das secas, né. Ela vai dizer: sem árvore não há sombra, sem sombra não há água, sem água não há vida possível. Bastaria esta dedução lógica e ao alcance dos cérebros, mesmo os menos bem dotados, para fazer paralisar o gesto dos derrubadores das nossas florestas no momento da ação devastadora. Também em Jornadas no Meu País, a Júlia vai se lamentar ao ver a ação devastadora do homem sobre a natureza, né? Então, ela vai dizer: essas matas serranas de onde provém tanta madeira serão ao menos replantadas? A esta pergunta, ninguém responde de modo claro e positivo. Quer isso dizer que não são replantadas, que não há lei que obrigue o lenhador a substituir a árvore adulta que ele abate por outra árvore pequenina da mesma ou de melhor espécie, que perpetue na pátria o melhor tesouro da nossa natureza e da sua previdência. Aqui, as lindas regiões montanhosas e as margens férteis dos rios necessitados de sombra, de onde vem a lenha para os ventres insaciáveis dos fornos industriais, se converterão, pouco a pouco, em sítios escalvados, sem poesia nem utilidade. Então, o que se vê aqui é que essa preocupação, esse senso ecológico da Júlia também está vinculado, né? Ele sempre vai aparecer sempre vinculado a uma questão utilitária, né? Essa união, né? Acho que
que se vê muito na questão da natureza para a Júlia é essa tentativa de conciliar esse útil e o agradável, né? Essa ambiguidade, né? Entre uma defesa do uso econômico da natureza e uma defesa da preservação, né? Ela vai tentar conjugar essas duas faces, né? Bom, pode passar, por favor. Uma última crônica que eu gostaria de tratar é a crônica intitulada Uma Glória da Cidade. Essa crônica eu acho interessante de trazer porque ela traz uma outra abordagem, né? Ali, do que trata essa crônica, né? A Júlia sai em defesa das árvores, das palmeiras que estão plantadas numa rua na cidade do Rio, né? Na rua Paissandu, né? É uma rua que até hoje é uma aldeia, né? Tem muitas palmeiras imperiais ali. E na ocasião, havia uma campanha para a derrubada dessas árvores. Então, a Júlia sai em defesa dessas palmeiras, né? Dessas árvores. Então, qual é a estratégia que ela vai lançar a mão? Né? Ela vai contar uma história sobre a primeira palmeira plantada pelo Dom João VI no Jardim Botânico, né? Que ela vai chamar de palmeira mãe. Né? Então, ela vai narrar a dificuldade que teve essa palmeira de conseguir se reproduzir, de conseguir espalhar as suas sementes para dar frutos às demais palmeiras da cidade. Né? Ela vai dizer que apesar dessa palmeira ter cumprido já o seu destino, né? E aí ela está falando de um destino reprodutivo, ela fala que a palmeira, mesmo assim, né, mesmo já tendo cumprido a sua missão, ela se mantém altiva como uma sentinela zelando pela sua prole. Né? Então, quer dizer, ela evoca aqui o que há de mais associado à maternidade, né? Que é quando ela fala da reprodução, né? Do instinto reprodutivo, né? Quer dizer, a palmeira se esforça, a palmeira, né? Ela vai dizer que recolhiam as sementes dela, mas mesmo assim ela produzia de novo porque ela precisava se reproduzir. Né? Então, esse instinto reprodutivo e a questão do cuidado, né? E a questão do cuidado materno, né? Ela se mantém ali zelosa as demais árvores da cidade, as demais palmeiras da cidade, que seriam fruto dela, né? Então, eu observo, né, que esse apelo, ela faz esse apelo no intuito de sensibilizar os leitores para essa causa, né? E aí ela vai tratar tanto de uma memória histórica da cidade, né, trazendo a história dessa palmeira que ela foi plantada por Dom João VI. Ela ainda vai dizer que essa palmeira veio de Portugal, vai contar toda uma história, né, das dificuldades da palmeira de chegar aqui. Então, ela vai trazer essa memória histórica da cidade e vai apelar também, vai trazer esse sentimento maternal, né? Mostrando uma outra forma de lidar com a natureza, né? É uma natureza mais mais tornada sujeito, né? Menos objeto, né? E mais sujeito, né? Imprimindo um sentido para essas árvores. Né? Então, nesse sentido, eu lembro do que observou o Foucault a respeito de uma mudança epistemológica na forma de se aprender. Ele fala isso em As Palavras e as Coisas, né? Ele observa uma mudança epistemológica na forma de aprender os elementos do mundo natural, né? Que essas mudanças influenciaram a forma de contato do homem com a natureza. Enquanto no período pré-científico, as classificações e descrições dos antigos naturalistas contavam com toda uma rede semântica, né? Uma expressão dele, né? Contava com toda uma rede semântica que ligava os seres vivos ao mundo, à sociedade humana, né? Que a ciência moderna instaura uma outra forma de tratar esses seres vivos, né? Os demais elementos da natureza, né? Uma forma mais imparcial e mais objetiva, né? E o que eu acho que isso tem a ver com
com a Júlia, né? Com o que a Júlia está fazendo aqui, né? Isso é o que me parece, né? Eu tô desenvolvendo ainda a minha pesquisa, né? O que eu estou apresentando aqui é muito de reflexões, né? Eu estou desenvolvendo, né? Então me parece, o que me parece, né, é que a Júlia busca construir essa rede semântica em torno da natureza, né, em torno da árvore, em torno da natureza, que conecte ela à sociedade, né, que faça com que as pessoas vejam sentido, né, vejam significados naquilo. E isso inclui significados simbólicos, né, como a gente vê nessa crônica, mas também, é claro, os significados de uso, né, as utilidades que tem a natureza, né, como a gente observou aqui, econômica, de potencial civilizatório, enfim. E eu acho que o que ela está buscando, né, a meu ver, né, o que ela está buscando é construir uma nova relação, né, contribuir com a construção de uma nova relação com a natureza, né? E eu acho que, né, eu vejo que quando a gente observa que esse livro é um livro originalmente feito para o público infanto-juvenil, distribuído amplamente nas escolas, então isso ganha essa vontade de construir uma conscientização, né, em relação à natureza. Eu vejo que isso ganha um contorno ainda mais nítido quando a gente pensa que é um livro que se destina a leitores em formação, né? Bom, por fim, aí eu já vou caminhando para o final, eu queria também dar a minha contribuição, falar um pouquinho sobre por que eu acho que a gente tem que ler a Júlia, né? Eu vejo muito que o olhar contemporâneo para a obra da Júlia é tão importante porque faz com que ressalte elementos na obra dela que tinham ficado escondidos, recalcados, né? A gente consegue trazer isso com muita força, né? E acho que é o exemplo, tanta coisa que foi falada aqui, eu acho que é um exemplo disso, né? É isso, gente. Obrigada. Desculpa o problema técnico aqui. Parabéns, Aline. Quer tentar ligar a câmera? A gente pode testar um pouquinho. Parabéns pela sua pesquisa. Vou tentar. Muito boa a sua pesquisa, vem a somar com a crítica, a oportuna crítica da Júlia Lopes de Almeida, né? Como você mesma disse, alguns pontos ficaram assim obscurecidos e a crítica vem trazendo isso à tona e mostrando a importância. E pensar natureza e ecologia também na obra de Júlia é fundamental. Seu trabalho é muito bem embasado, muito rico. Obrigada por partilhar com a gente. Então, eu peço que a mesa retome os outros palestrantes, porque a gente tem algumas perguntas, vou trazer essas perguntinhas para vocês, de forma muito breve, para a gente dar continuidade ao evento. Primeiro, a mesa está recebendo muitos elogios, as pesquisas são muito diversificadas, né? Então, a gente aprendeu muito com vocês hoje aqui, né? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o Douglas, então, a Marli, que pergunta se pode-se dizer que No Coração Delator de Poe, Edgar Allan Poe, apresenta relações com alguns contos de Júlia, apresentando experiências traumáticas como forma de provocar no leitor os efeitos estéticos do medo. Então, é sobre os efeitos estéticos do medo, já que você falou dos porcos, né? Douglas. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Olá novamente. Então, infelizmente, eu não conheço esse conto do Poe, mas posso falar da Júlia. E sim, ela provoca esses efeitos estéticos do medo, né? Como eu citei a base da história, nos porcos a situação de Umbelina, e também dei ênfase na questão do cenário e tal, da ambientação que a Júlia cria. Mas um outro mecanismo que a autora utiliza e é perceptível na leitura de alguns contos, né?
a forma como Júlia desperta certa esperança no leitor e logo em seguida ela desconstrói tudo que a gente imaginava. Então, muitas vezes, e isso eu me reduzo aos contos que li, é claro, são experiências traumáticas e que, sem dúvida alguma, suscitam esses mecanismos do medo, né? Essas experiências. Ah, muito bom, Douglas. Realmente, esse conto, o final, uma quebra de expectativa, né? É inesperado, porque em certo momento a gente acredita que vai mudar, que essa mãe despertou para a maternidade, que agora ama o seu filho, e aí vem aquele final, assim, e acaba com a gente, né? Quando a gente termina a leitura do conto, fica, o que foi isso? O que aconteceu, né? Muito bom mesmo. Vanessa, sua apresentação está comentadíssima. As pessoas estão curiosas para saber sobretudo da autora coreana, né? Porque é nova para todos nós. Então, a Giovanna Antonelli quer saber como você chegou no tema, uma pergunta mais pessoal, né? Da sua experiência como pesquisadora e onde a gente encontra os contos dessa autora coreana, né? Se estão disponíveis em língua portuguesa, se é de fácil acesso. Então, como eu cheguei a esse tema, eu sou bastante interessada na cultura asiática. Nos últimos anos tem esse movimento chamado Hallyu, que é a onda coreana, né? Que é a cultura da Coreia sendo exportada pelo mundo através da música, através das séries, dos dramas que a gente fala, né? Dos doramas, e através da literatura também. Então, eu conheci um pouco da literatura com alguns outros autores. E estudando Júlia, inevitavelmente a curiosidade surge de o que as outras autoras de outros lugares pensavam sobre, escreviam sobre, como elas eram recepcionadas, né? A minha curiosidade principal era tentar entender quais eram os recursos de sobrevivência dessas escritoras, né? E tentar entender como elas tiveram aspectos tão semelhantes e tiveram condições de vida tão diferentes, mas chegaram ao mesmo fim. Então, meio que juntou tudo e eu comecei a pesquisar sobre isso, mas é uma pesquisa inicial ainda está em fase de esboço. Sobre esses temas, né? Eu usei duas dissertações sobre a autora coreana, não tem coisas traduzidas diretas para o português, só para o inglês. Tem um livro sobre autoras coreanas em inglês, feito por uma universidade do Havaí. Na dissertação da Sohalin, ela faz essa tradução direta do coreano para o português, que eu usei em algumas passagens na minha apresentação. Ela também faz uma relação bem interessante sobre essa parte da Sohalin como pintora. Ela relaciona com a Tarsila do Amaral e com a Frida Kahlo também. E boa parte da obra dela não foi traduzida ainda nem em português nem em inglês, então o acesso é bem difícil, é bem limitado mesmo. E essa obra em inglês a gente consegue achar pela internet? Está disponível online? Está disponível na Amazon. Está disponível na Amazon, em alguns outros sites. É basicamente o título Short Stories by Modern Koreama. Só pesquisar direitinho isso. Né? Histórias curtas de autoras modernas, né? Que aparece lá na Amazon. Muito bom. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Você despertou muita curiosidade nas pessoas, né? A apresentação foi maravilhosa, a mesa toda maravilhosa. A Aline acabou respondendo também a pergunta da Flávia, né? Sobre a natureza, a relação com a natureza, a civilização. Então, só complementou, né? Rebeca também foi maravilhosa. Tem uma pergunta aqui que talvez destoie um pouquinho da pesquisa de vocês, que está perguntando se vocês acham que a mulher hoje é livre, né? Em comparação com a do século XIX.
essa pergunta é um tanto complexa, né? Porque a gente vê que, sim, tivemos grandes avanços, né, com o feminismo, né? Domingo nós vamos poder votar, né? Domingo a gente vai votar, a gente tem as mulheres na política podendo se candidatar, a gente tem mulheres já na ABL podendo se candidatar. Conceição Evaristo não entrou para a ABL, mas ela pôde fazer a sua candidatura. Isso antes não era permitido, né? Mas mesmo assim, não sei se alguém quiser comentar, mas dizer que a mulher é livre hoje, acho que ainda estamos longe disso. E depende de que mulher também, claro, tem toda essa interseccionalidade para a gente pensar. Mas se alguém quiser, porventura, comentar, não sei, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Posso falar um pouco? Que quando eu vi a pergunta, eu pensei que, assim, livres não somos, ninguém, né? Tem até vários documentários falando sobre as redes sociais e como elas influenciam nas nossas escolhas, então a gente se pergunta até que ponto a gente é livre, né? Mas se a gente for fazer uma comparação com a mulher do século XIX para hoje, a gente pode dizer que somos um pouco mais livres do que elas. Mas aí se a gente for comparar com os homens, né, somos muito menos livres do que eles, né? Então acho que essa liberdade vai mais num sentido de comparação, né, entre o que fomos, o que queremos ainda, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Rebeca, muito bom, porque falamos também da violência doméstica, violência contra a mulher, é uma realidade que se perpetua até hoje, né? Diferença salarial, a gente pode pensar, né, em inúmeras conquistas que estão por vir ainda, né? Mesmo na literatura, né, a literatura de autoria feminina contemporânea tem ganhado um espaço, né, mas também foi com árduas lutas, né, para que tivesse alguma igualdade no cenário literário, né? Mas acho que ainda temos um longo caminho pela frente, né? Vanessa, a Giovana queria saber o título das dissertações. O que a gente pode fazer? De repente, a gente pode colocar nos comentários. Você poderia colocar o título das dissertações nos comentários para ficar mais claro para o pessoal que tem interesse, né? O que você acha? Tá bom, eu vou colocar assim direitinho o título das duas que eu usei como referência. E também o nome do livro com essas histórias das autoras coreanas também, para quem tiver interesse. Ok. Bom, pessoal, então... Eu queria falar só rapidamente, eu sei que o nosso tempo está muito... Vocês me ouvem ou está cortado? Tá bem, tá bem. Tá, eu sei que o nosso tempo está muito corrido, mas eu só queria falar rapidamente essa questão da mulher de ser livre, né? Acho que as mulheres conquistaram realmente, né? Muita coisa, há muita coisa ainda, né? A ser tido como um direito, né? Mas eu acho que toda a liberdade está sempre posta em jogo, né? A gente precisa ficar também bastante vigilante, né? Porque mesmo a questão do mercado de trabalho, né? A gente conquista o mercado de trabalho, mas a gente continua sendo a responsável pelo cuidado do lar, pelo cuidado dos filhos. Então, a gente agora tem, né, essa dupla função, né, dupla, tripla função da mulher, que é tão, às vezes, visto como a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, como se fosse uma coisa muito positiva, né? E a gente aqui vivendo uma estafa. Então, a gente tem que também estar sempre muito vigilante, né? Eu acho que essa questão pode ser pensada nesse viés, né? É só isso que eu queria complementar. Ótimo comentário, Aline, ótimo comentário. Porque, realmente, agora estamos num momento de retrocesso, né? De mudança nas leis, né? Leis que a gente já tinha conquistado, como o caso do aborto em caso de estupro. Eu não sei se vocês acompanharam esse debate, né? Com a nossa ministra Damares, né? Então, estão propondo coisas horríveis, como a vítima ser obrigada a olhar a ultrassonografia e ver que tem um bebê ali, mas é fruto de um estupro, de uma violência, né? Então você culpabiliza a vítima duplamente, né? Ela já foi vítima de violência e agora sofre uma nova violência psicológica, emocional forte, né? Então essa vigilância
está muito atrelada também com a nossa legislação e a importância de ter mulheres feministas no poder, não apenas mulheres, né? Dependendo da mulher, não serve para nada, né? A gente precisa de feministas no poder aí para salvar o que já foi conquistado, né? Pelo menos, né? Então, muito bem colocado a questão da carga mental. Agora, na pandemia, ficou muito nítido com as pesquisas feitas, né, que a carga mental, é aquela ideia, por mais que o homem ajude, a carga mental ainda continua com as mulheres, né? Então, uma série de questões que ainda pairam aí para as discussões feministas, né? Então, o pessoal está dando parabéns, temos que lutar tudo de novo. Exatamente, né, Jaci? Então, eu encerro essa mesa, eu agradeço muito, foi assim, de arrepiar a apresentação de vocês, parabéns pela pesquisa séria, por esse trabalho que é feito dentro da universidade pública, né? Nós trabalhamos muito e isso precisa ser divulgado, porque sofremos fortes ataques desonestos, injustos, e quando a gente vê assim a juventude, como vocês, né, tão jovem, já fazendo uma pesquisa tão séria, tão necessária, né, levando a vida acadêmica a sério, é apaixonante, é bom demais, e eu agradeço muito. O que nós faremos agora? Nós faremos um breve intervalo de apenas 10 minutinhos, então são 7h10, a gente volta 7h20, a gente volta com a Verônica Berta, que fez o quadrinho da Júlia. Eu não sei se todos conhecem, mas não vão embora do evento, porque agora veio uma parte muito boa. A Verônica Berta fez essa belezura aqui, que é o Ânsia Eterna, e ela vai nos falar um pouquinho sobre essa experiência da Júlia em quadrinhos, depois do intervalo. Então, 7h20, estaremos de volta. Obrigada.